Irmãos, nós estamos numa série de mensagens chamada Maturidade e nós estamos estudando um livro da Bíblia nos domingos. Estamos indo capítulo a capítulo sobre o livro de Tiago. Então nós estamos falando sobre essa perspectiva de Tiago, sobre maturidade. E hoje eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 2. Nós gastamos aí 2 domingos, pastor Vinícius pregando em Tiago capítulo 1. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 2, do 14 ao 26. Nós vamos fazer a exposição desses versículos nessa noite. Tiago capítulo 2, do 14 ao 26. Vai ser projetado, caso você queira acompanhar aqui, mas também deixe aberto na sua Bíblia aí. Diz assim a palavra do Senhor: De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas se alguém pode perguntar, uns têm fé e outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus, muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, a sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele foi até chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela nossa fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, que é Bíblia, que é viva e eficaz. E nós te agradecemos, Pai, por esse dia, que o Senhor possa estar falando conosco por meio dela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje eu queria conversar com vocês sobre essa temática, pode passar? Sobre a prática da nossa fé. Maturidade tem a ver com a gente praticar a nossa fé. Ser maduro espiritualmente tem a ver com a gente praticar a nossa fé, e nós vamos estar conversando sobre isso. O capítulo 2 da carta de Tiago é um dos textos mais importantes da Bíblia. Se a gente pode considerar assim, né? Cada um de nós aqui tem um versículo que a gente gosta mais, tem um texto que a gente gosta mais, mas Tiago capítulo 2, por toda a história dele, é um dos textos mais importantes da Bíblia. Muitos estudiosos não conseguiram entendê-lo. Lutero, por exemplo, pensou que Tiago, que escreveu a carta, estivesse contradizendo Paulo. Lutero, que foi um grande reformador, importante na história do cristianismo, olha para Tiago, para o livro de Tiago, e diz assim: Tiago está contradizendo o evangelho. Paulo dizia uma coisa e Tiago está dizendo outra. Ele dizia que até a carta de Tiago era uma carta palha. Ele dizia isso, né? Então, ele sentia que a carta de Tiago não tinha o peso do evangelho. Mas será que Tiago estava contradizendo a Paulo? Absolutamente não. Tiago não estava contradizendo a Paulo falando sobre obras. E a gente vai ver depois o contexto. Eles se complementam. Paulo falou que a causa da salvação é a justificação pela fé somente. Tiago vai dizer, pode passar, que a evidência da salvação são as obras da fé. Paulo, ele olha para a causa da salvação e fala da fé. Tiago olha para a consequência da salvação e fala das obras. Lutero não compreendeu. Um outro reformador importante na história da igreja, chamado João Calvino, dizia que a salvação é só pela fé. Mas a fé salvadora, ela não vem só. Ela não vem só. Ela se evidencia pelas suas obras.
Então, para a gente entender, eu trouxe um esquema, pode passar, que a gente vai entender como essas duas coisas, fé e obra, elas se complementam. Paulo ele vai fazer uma pergunta, pode passar, dizendo: como a salvação é recebida? Paulo vai escrever nas suas cartas, dizendo para nós como nós, seres caídos, pecadores, miseráveis que somos, podemos obter a salvação. E a resposta dele é pela... O que diz ali? Pela fé somente. Ok, está certo. Mas o que Tiago vai dizer para nós? Tiago faz uma outra pergunta, ele fala para nós: como essa fé verdadeira é conhecida? Ok, eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus, eu creio que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador, o Filho de Deus, sou justificado. Mas como é que evidencia essa fé? Pelas minhas obras. Então dá mais um clique aí. Então a gente entende que essas duas coisas, elas se complementam. Então fé e obras se complementam. Não são coisas diferentes uma da outra ou rivais. Na realidade elas são importantes. Mark Driscoll, ele escreve sobre isso, ele fala: a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo é que Deus trabalha por você, em você, através de você, e Paulo enfatiza a realidade do aspecto interno da fé. Paulo vai escrever sobre isso, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, mas Tiago, ele enfatiza os resultados externos dessa fé interna. Então a minha fé em Jesus tem que produzir frutos, bons frutos. Eu tenho que compartilhar minha fé com as pessoas, eu tenho que mostrar por meio da minha vida. É isso que Tiago queria dizer. Então eles não se contradizem, mas em vez disso complementam um ao outro. São coisas que andam juntas. Ok, resolvemos um problema desse texto. Vamos adiante. A fé é uma doutrina da chave da vida cristã. Fé é importante. O pecador é salvo pela fé. O cristão deve viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia vai dizer sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que fazemos sem fé é pecado. Sproul, ele vai dizer para nós uma frase muito interessante no livro dele sobre o que é a fé. E ele vai dizer que quando falamos sobre o cristianismo, provavelmente o chamamos mais de a fé cristã do que a religião cristã. E isso é apropriado. Pela fé de que o conceito de fé é fundamental para o cristão, porque a fé é central ao ponto de vista bíblico sobre redenção. A fé é o ponto central. Eu creio em Cristo Jesus e eu sou declarado justo. João capítulo 1 vai dizer isso para mim, que se eu creio, aqueles que creram em Cristo ganharam o direito de se tornarem filhos de Deus. Crer, fé. Então o Sproul está falando isso para nós. Entretanto, a fé é um conceito multifacetado e os cristãos se esforçam para entender com exatidão o que é a fé. Nós, eu e você, nós todos os dias, nós vivemos pela fé e nem notamos. Todos os dias. Quer ver um exemplo? Você hoje veio aqui na igreja, você cumprimentou as pessoas, você procurou os seus grupos de afinidade e você sentou nessa cadeira que você está aí, super confortável. Garanto que nenhum de nós, antes de sentar, disse assim: gente, vamos verificar como está essa cadeira, como estão os parafusos aqui, será que está tudo certo? Vamos testar para ver se eu posso sentar. Todos nós apenas chegamos e sentamos. Isso é fé. Quem te garante que estão os parafusos aí? Calma, está tudo aí, tá? É para tá. Agora vai ficar todo mundo olhando, né? Mas a gente vive pela fé constantemente. Nós usamos a fé para muitas coisas. Eu, quando eu era mais jovem, chegava e perguntava: que tu tem fé em quê? Eu dizia: cara, eu tenho fé em casar. Eu creio que eu vou casar. Eu creio, pela fé eu não vejo. Aí Deus, tem uns aí que se identificaram, né? Calma, gente. Tem gente que tem fé em casar. O meu time aqui da igreja tem fé em ganhar uma partida. A gente tem fé. Fé e obras. Nós vamos ganhar o próximo. Amém. Amém. Esse é o nosso técnico, irmão. Só para... Vejos que é um homem de fé, né, Raul? Mas nós temos fé. Nós temos fé em conseguir um trabalho legal, que a gente gosta, que a gente anseia. Então nós usamos a fé no nosso dia para muitas coisas. E quando nós olhamos para a Bíblia fala sobre fé, meus irmãos. A Bíblia é o livro que mais fala sobre fé. Adão, que a gente sempre
entende Adão, enxerga Adão como se Adão estivesse lá no início, lá da Bíblia, no Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, e a gente acha que Adão estava escorado lá vendo Deus criar todas as coisas, mas não. Adão não estava. Adão foi o primeiro homem a viver pela fé, porque ele não viu Deus criar todas as coisas. Tanto que Adão vai aparecer na história da Bíblia no versículo 27 de Gênesis capítulo 1. 26 versículos, Adão não é mencionado. Por quê? Porque Adão não foi criado. E a gente tem a narrativa bíblica da criação. Ou seja, Adão viveu pela fé e ele contou para os seus filhos depois. Os teólogos chegam na conclusão que quem escreveu Gênesis foi Moisés. Moisés não estava lá também. Então Moisés ouviu de Deus e creu pela fé naquilo que nós cremos como criação. Então, olha só o que o texto de Hebreus vai dizer para nós. Pela fé, nós entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Qual é as duas primeiras palavras? Pela fé. Todo o universo foi formado pela palavra de Deus, e assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E lendo essa semana esse texto, eu achei fantástico a correlação de 3 textos que falam sobre fé também. Olha só o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Então a primeira ordem de criação de Deus é luz. Legal. Agora nós vamos para João capítulo 1. Olha o que João diz para nós. No princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, de Cristo, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía vida, e a sua vida trouxe o quê? Luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Olhe para Gênesis 1, qual é o cenário. Então a gente olha para esses 2 textos e a gente diz, a gente quer falar sobre a pré-existência de Cristo, que Cristo estava presente na criação como parte integrante da Trindade, e a gente fala que Cristo é a palavra de Deus, está certo, mas a gente esquece que Cristo é a luz também. Ou seja, quando nós olhamos para esse texto, nós voltamos para Hebreus capítulo 11, que diz que pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Então a minha fé em Cristo é uma garantia de verdade. Porque eu não estava lá, você não estava lá, Adão não estava lá, Moisés não estava lá, mas Cristo, aquele que professamos como Senhor e Salvador, estava lá. Então a nossa fé é genuína porque ela é verdadeira. Nós podemos confiar na palavra de Deus porque ela é a verdade de Deus para nós, pela fé. É maravilhoso isso. Então nós temos que entender, meus irmãos, que esse pluralismo da fé, ele precisa ser dissipado em nosso meio. A nossa fé hoje, ela está muito plural, ela está muito sincretismo, ela está muito simbolismo. A gente falava de pessoas que colocavam o copo em cima da TV. A gente já viu isso. A gente vê pessoas que trazem a foto para uma reunião de oração. Tem crente que, veja bem, acredita em horóscopo, esse descrente. A fé está muito bagunçada das pessoas. É um pluralismo sem fim. Anos atrás, a BBC News fez uma reportagem perguntando sobre a fé das pessoas. Olha o que as pessoas estavam dizendo. Acredito em tudo. Primeiro em Jesus, energias, entidades e universo. É a fé bagunçada das pessoas. Que elas querem se agarrar em todas as coisas. Que alguma coisa vai resolver a vida delas. Alguma coisa vai resolver o problema delas. Então é uma fé pluralista, é uma fé cheia de simbolismos e tal. Mas o que é a fé? Sproul responde para nós, em essência, a fé não é crer em algo sobre Deus, é crer no próprio Deus. A fé cristã diz respeito a crer no próprio Deus, é viver por meio de toda a palavra que procede da boca de
Deus. Não é crer em algo sobre Deus, mas é crer no próprio Deus. E agora a gente volta para Tiago 2. Tiago aqui está discorrendo sobre a relação entre fé e obras, a verdadeira fé. Trata-se de uma discussão importante pelos conceitos errados, quando essa questão podem colocar um risco na nossa salvação. Que tipo de fé salva uma pessoa? É necessário realizar boas obras a fim de ser salvo? De que maneira uma pessoa pode saber se está de fato exercitando a verdadeira fé salvadora? Como é que Tiago responde para os seus leitores que estavam sofrendo perseguição pela fé deles também? Como é que Tiago fala e se comunica com nós como igreja? Tiago ele vai falar sobre 3 fés. 2 delas, primeiras, são fés falsas. E a gente vai entender por quê. A primeira fé que Tiago está dizendo que não é verdadeira é a fé morta. Somente o intelecto. O versículo diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstrarem por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Então o que Tiago está querendo dizer para nós é que até mesmo na igreja primitiva, no início da igreja, havia quem afirmasse ter a fé salvadora em Jesus, sem, no entanto, ser salvo. Onde quer que exista algo verdadeiro, também há falsificações. Há um texto que é forte, Mateus 7, 21, que Jesus vai falar assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então, pessoas que dizem que Deus é Senhor, mas não têm essa mudança de vida, ou só aprenderam sobre isso, talvez precisam repensar a sua salvação. As pessoas com a fé morta colocam as palavras no lugar de atos. Eles sabem o vocabulário correto para a oração, o testemunho, e podem até citar versículos certos da Bíblia, mas a sua vida não condiz com seu discurso. Acreditam que suas palavras têm o mesmo valor de obras, mas estão enganadas. E como é que Tiago fala isso para nós? Ele apresenta uma ilustração muito simples nesse texto. Ele fala sobre um cristão pobre precisando de roupas e alimento, entra na igreja. E aí, essa pessoa que recebeu ele ali, diz várias palavras piedosas para ele. É tipo alguém entrar aqui e falar que está com fome, que está precisando de roupa, está precisando de um monte de coisa, e a gente diz assim: meu irmão, vá com Deus. Procure um PGM essa semana. Faça o CFM. Olha, frequente o reset, frequente várias coisas, mas a gente não exercita a nossa fé. Isso é uma fé morta. A gente aprendeu, e a gente é claro para isso, para decorar coisas, mas nós não, muitas vezes, exercitamos a nossa fé, e Tiago está nos confrontando sobre isso. Então a fé morta, segundo o texto, ela tem algumas características interessantes para a gente avaliar. Olha o que Tiago está dizendo. A fé morta é uma fé que não se expressa em uma vida santa. Não se expressa na nossa vida santa. É uma fé meramente intelectual. É uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Qual foi a última vez, meu irmão, que você orou, falou com Deus e você realmente se arrependeu de um pecado seu? Que você foi falar com Deus falando sobre um pecado seu. Não um pecado dos outros, o seu, o meu. Qual foi a última vez que você foi constrangido pela palavra de Deus? Porque a gente ama textos que nos ajudam. A gente ama textos que nos ajudam. Textos que nos encorajam para a semana. A gente ama. Mas textos que nos confrontam, que colocam o dedo na nossa ferida, a gente não lê, a gente não gosta. Então, Tiago está dizendo isso. Uma fé sem nenhum valor. A fé morta é uma fé sem nenhum valor. É uma fé inútil e é uma fé morta. Então, esse texto ele vai dizendo para nós que, por vezes, a nossa santidade, a nossa vida santa, ela é falsa. Ela é interpretada. E nós, você, nós sabemos interpretar a santidade para os outros. Nós sabemos interpretar a santidade para os outros.
A gente levanta as mãos, a gente coloca louvor no Instagram, a gente compra uns livros, a gente faz café com Deus Pai, a gente fala um monte de coisa. A gente interpreta a santidade, mas é no dia a dia, na vida ordinária, na nossa casa, é lá. É lá que nós precisamos mudar, meus irmãos. Então, Tiago está nos confrontando sobre isso. Fariseus, mestres da lei, eles possuíam conhecimento, mas eles não tinham fé e nem prática. A segunda fé que Tiago choca os seus leitores como falsa é a fé demoníaca. A fé demoníaca, sim, você leu certo. Olha o que Tiago vai dizer a partir do versículo 18. Mas alguém pode perguntar, uns têm fé e outros têm obras. Mostre a sua fé sem obras e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Uma vez que deseja chocar os seus leitores complacentes, Tiago usa os demônios como ilustração. Tiago queria chamar a atenção deles. Era um assunto importante para aquela igreja. A fé morta é uma fé que atinge apenas o intelecto. A fé dos demônios atinge o intelecto e também as emoções. E Tiago está dizendo que os demônios têm um estágio mais avançado de fé do que muitos crentes. A fé dos demônios não é apenas intelectual. Eles creem e temem, segundo o texto. Crer e temer não é uma experiência salvadora. O que Tiago quer dizer para nós, pode passar, é que você não conhece uma pessoa salva pelo conhecimento que ela adquire e nem pelas emoções que ela demonstra, mas pela vida que ela vive. As pessoas hoje estão procurando emoções. E aí elas entram no cristianismo e o cristianismo não fala sobre emoções, fala sobre mudança de vida. Você ser um morto espiritualmente, você ressurgir com Cristo. Mas parece que se tiver alguém tocando teclado, bonitinho, fazendo aquela música que você chora, nossa, que culto maravilhoso. Mas se a palavra de Deus não encheu o nosso coração de temor, de a gente olhar para nós e sentir um nada. Culto muito duro hoje, palavra muito dura hoje. Tem que ser, meus irmãos. Tem que ser. A gente fica procurando emoção, a gente fica procurando, achar um monte de coisa, e a gente acha, nossa, que legal, mas se a gente não tiver vida. Eu falei para o irmão hoje, que texto que chacoalhou minha vida. Como eu fui confrontado, porque eu olhei para pecados meus. E eu olhei para esse texto e falei, cara, como eu sou um miserável, sem vergonha. Que já deveria estar parar de fazer um monte de coisa e continuo fazendo. Isso sim é arrependimento. Você pode frequentar vários retiros, você pode fazer vários cursos. Se você não entender que o seu caráter precisa ser transformado pela cruz de Cristo, você não nasceu de novo. Eu não nasci de novo. É o que o Tiago está dizendo para nós. E no que esses demônios creem, segundo o Tiago? Eles creem, pode passar, na existência de Deus. Eles não são ateus e nem agnósticos. Segundo o texto, eles creem na divindade de Cristo. Se você lê os evangelhos, sempre que eles se deparam com Cristo aqui na terra, no tempo que Jesus esteve aqui, eles deram testemunho da sua filiação. Jesus, filho de Davi. Creem na existência de um lugar de castigo. Reconhecem Jesus como Cristo como juiz. Sujeitam seu poder de sua palavra. Sabe aquela figurinha que as pessoas adoram, que é o diabo e Deus fazendo uma guerra de braços? Isso não existe, irmãos. Apocalipse vai dizer que Satanás será derrotado pelo sopro da boca de um anjo, não é nem de Deus. Deus é poderoso, Deus é o Criador de todas as coisas. Essa fé é falsa. A declaração diária do judeu piedoso, Shema, era baseada em Deuteronômio 6:4, que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Os judeus piedosos faz essa oração todos os dias. Todos os dias. Mas o Antigo Testamento, quando a gente olha uma palavra que diz ouvir, não é simplesmente a questão de audição. Ouvir no Antigo Testamento significa obediência.
Então, quando Moisés escreve isso, ele diz assim: ouça, ó Israel, obedeça, Israel. Obedeça, Israel, ao Senhor. Viva a sua vida crendo que Deus é o único Senhor. E vocês vão demonstrar pelas obras de vocês se vocês estão ouvindo ou não. Irmãos, Deus se revelou por meio de profetas, fez um monte de coisa no Antigo Testamento, falando diretamente com o povo. E o que o povo fazia? Não ouvia. Porque o povo se banhava, metia o pé na lama com outros deuses. Então o povo não ouvia. 1 Samuel capítulo 8, quando Samuel vai dizer por mando de Deus ao povo que queria um rei, eles queriam um rei como as outras nações, Deus manda Samuel falar com o povo dizendo assim: diga para o povo que o rei vai fazer isso, vai acabar com vocês. O que o povo fez? Tapou os ouvidos e disse: não, nós queremos um rei que vá diante de nós, que nos represente e tal. Quem é que foi o rei? Saul. Saul é um cara legal na Bíblia? Não. Então, ouça, ó Israel, quem tem a fé morta só foi tocado em um nível intelectual. Os demônios, por sua vez, foram tocados apenas de nível emocional. Eles creem e temem. Mas crer e temer não é uma experiência de salvação. Você não conhece uma pessoa salva pelo conhecimento que ela adquire, nem pelas emoções que demonstra. Então, quando nós cremos em Cristo, nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios capítulo 2 nos diz isso. Ser cristão implica confiar em Cristo e viver para Cristo. Recebemos a vida, então revelamos a vida. E a fé estéril, ela não é salvadora. Versículo 20 de Tiago capítulo 2, quando fala sobre uma fé inútil, ou em algumas versões fala uma fé inoperante, quer dizer, lá no original, estéril ou inativo. Uma fé estéril, não produz nada. Mas Tiago não termina com características ruins sobre fé. Que bom. Como lido no início, fé não é crer em algo sobre Deus, é crer em Deus. Então Tiago nos fala sobre a verdadeira fé. E ele vai terminar falando sobre a verdadeira fé, que é uma fé dinâmica, de vida transformada. Versículo 20 em diante. Quanto à insensatez, vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, a sua fé e as suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado de amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. O que Tiago quer nos ensinar aqui é que a fé verdadeira, a fé dinâmica, ela pode ser resumida em 3 palavras: conteúdo, concordância e confiança. Tiago está terminando essa perícope aqui dizendo sobre isso. A fé salvadora, a fé dinâmica, a fé real, ela pode ser resumida assim. A fé verdadeira inclui o intelecto, as emoções e a nossa volição, a nossa vontade. O conteúdo da fé é a verdade de Deus. E eu recebo essa verdade, confio nela e sou transformado. Então, quais são as características da fé verdadeira? Tiago vai nos dizer. Ele vai começar dizendo que a fé salvadora, ela está baseada na palavra de Deus. A fé salvadora está baseada na palavra de Deus. A fé vem pelo quê? Segundo Romanos. A fé vem pelo ouvir o quê? Eu falando? Podcast? Não, né? A palavra de Deus. Então a fé salvadora vem de lá. Não é o que a gente faz, mas é o que a gente recebe por meio de Deus. Tiago ele vai citar 2 exemplos, Abraão e Raabe. 2 pessoas totalmente diferentes. Abraão era amigo de Deus, Raabe, membros dos inimigos de Deus. Abraão piedoso, Raabe, a Bíblia diz que era uma prostituta. Abraão judeu, Raabe gentia. E o que eles tinham em comum? Ambos confiaram na palavra de Deus.
Então aqui a questão, meu irmão e minha irmã, não é a fé, mas o objeto da fé. Não é a fé na fé, não é a fé nos ídolos, não é a fé nos ancestrais, não é a fé na confissão positiva, não é a fé nos méritos, mas é a fé em Deus, é a fé em Cristo Jesus, por meio da sua palavra. Não é você levantar todo dia, olhar para o espelho e dizer assim: bom dia, vencedor. Hoje você nasceu, você acordou para vencer. Campeão vencedor. Vai escovar os dentes escutando campeão vencedor. Não. É eu levantar de manhã e eu entender que pela fé, Cristo Jesus me deu mais um dia de vida. Por meio da palavra dele. E o que Deus vai fazer naquele dia na minha vida está nas mãos dele. Isso sim. Então, a fé, ela está baseada na palavra de Deus. Segundo, a fé salvadora envolve todo ser humano, tudo. A fé salvadora conduz à ação. E Tiago cita 2 exemplos de fé que produzem ação. Abraão, Gênesis 15:6 diz que Abraão creu e isso foi imputado para a justiça. Aí Gênesis capítulo 22, você tem lá quando Abraão vai sacrificar seu filho. Abraão não foi salvo por obedecer esse difícil mandamento, mas a sua obediência provou que ele já era salvo. Abraão não foi salvo pela fé mais as obras, mas pela fé que produz obras. E o segundo exemplo é Raabe. Ela creu e agiu. Quando os espias foram na cidade, ela sabia, ela conhecia, ela já tinha ouvido falar sobre o que Deus fazia no povo, e ela escondeu. Ela escondeu aqueles espias. Ela não somente entendeu a mensagem, mas o seu coração foi tocado. Juízes capítulo 2, Josué, capítulo 2, e assim fez a ação de proteger aqueles espias. O que aconteceu com ela? Mais tarde ela foi feita parte do povo de Deus e tornou-se membro da genealogia de Cristo. Isso é graça que opera na fé salvadora. Isso é graça. Então o que Tiago 2 nos ensina é que o cristão maduro, ele põe sua fé em Cristo em prática. Não é apenas no que ele crê, nas emoções que ele tem, mas é na vida que ele vive. Então a fé salvadora, ela precisa ser examinada. Houve um tempo, meu irmão, em que você sinceramente reconheceu o seu pecado diante de Deus. Houve um tempo em que o meu coração desejou fortemente fugir da ira vindoura. Houve um tempo em que eu compreendi que Cristo morreu pelos meus pecados. E eu já confessei que eu não posso salvar a mim mesmo. Houve um tempo em que sinceramente eu me arrependi dos meus pecados. Houve um tempo em que realmente eu depositei a minha confiança no Senhor. Houve um tempo em que de fato houve mudança na minha vida. Será que hoje é o tempo que eu desejo viver para a glória de Deus, pregar salvação para os outros e ajudar os necessitados? Será que eu tenho prazer na intimidade com Deus? A gente precisa avaliar nossa fé. Avaliar nossa fé. A gente cantou uma música aqui chamada Sonda-me. É uma música muito difícil de se cantar. A gente cantou: sonda-me, Senhor, que me conhece. Então não adianta dar migué em Deus. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Há um livro, eu queria encerrar com ele, se chama O Cristão Ateu, crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. Um dos pontos desse livro é quando você crê em Deus, mas não compartilha a sua fé. Olha o que o autor diz para nós. Quando com o intelecto creio tanto no céu quanto no inferno. A prática, todavia, o modo pelo qual vivo os meus dias não reflete a pré-eminência nas crenças que declaro. Se a eternidade ocupasse o ponto principal da minha mente, eu compartilharia minha fé em Cristo todos os dias. Se cresce de verdade, a minha vida seria muito diferente do que é. Se realmente eu cresce em Cristo, eu ia enxergar meus dias como oportunidades de falar de Jesus, de compartilhar minha fé com outras pessoas.
Mas a gente usa um discursinho que é errado. Eu não quero atrapalhar, eu não quero ser inconveniente. O mundo está sendo. E a gente precisa anunciar Jesus, porque o poder não é em nós. Quem é que convence uma pessoa? É as nossas palavras ou é o Espírito Santo de Deus? Quem é? O que Deus espera da gente é a gente ir. É Deus que faz. É Deus que faz. Então nós precisamos ser praticantes da nossa fé, meu irmão. Isso demonstra por uma vida transformada. Ir à igreja dominicalmente não revela a nossa fé. Você sabia disso? Você vir todo domingo aqui não revela a sua fé. Revela a sua comunhão com Deus. E uma das partes importantes da comunhão com Deus é a comunhão com a igreja do Senhor. Ir à igreja dominicalmente não revela a nossa fé é revelada no cotidiano, em nosso dia a dia. O nosso grande problema é que nós estamos marcando encontros com Deus, onde achamos que Ele mora. Então eu me visto e diz assim, hoje domingo é o dia do Senhor, eu tirei esse dia para Deus hoje eu tirei para Deus. Vou lá me encontrar com Deus na IBR, vou lá falar com Ele, no final do culto eu cumprimento e vou embora. No outro domingo, se eu precisar, eu vou falar com Deus. Se não, tudo certo. Tem pessoas que pensam que Deus é assim. Há um texto na Bíblia, 1 Samuel capítulo 7. Há uma cidade chamada Kiriat Jearim. Que cidade legal de se morar, né? Kiriat Jearim. Imagina o Waze, né? Certo que é errado. Cidade floresce, em outras palavras. Acontece uma coisa lá, que o povo estava longe do Senhor. E a Arca da Aliança ela é levada do território judeu para os filisteus. E a Arca da Aliança no Antigo Testamento representava a presença de Deus entre o povo. Então Deus, simbolismo, foi tirado. E foi para uma cidade chamada Kiriat Jearim. Capítulo 7 vai dizer para nós que essa arca ficou lá 20 anos. 20 anos. E aí Deus, por meio de Samuel, diz, olha, se vocês querem realmente viverem com Deus novamente, voltem-se de todo o coração. Abandonem os ídolos. Deixem para trás. A vida de muitos cristãos, a minha vida também, às vezes é Deus esquecido. A gente vive a nossa dia, como esse livro fala, um cristão ateu. A gente crê em Deus, mas a gente vive no nosso dia como se Ele não existisse. Então nós marcamos esses encontros. E isso vai nos tornando imaturos. O que deveríamos estar fazendo não temos condições. Então eu encerro com um texto. Último slide, última fala. O texto de Hebreus, capítulo 5, 11, diz o seguinte. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito. Mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir o alimento sólido. À medida que nós vamos crescendo com Deus, nós devemos ser usados por Deus. Usados. A gente adora falar um monte de coisa da igreja. A igreja deveria ser assim, o pastor deveria ser assim, os ministérios deveriam ser assim, assado. Mas e a sua parte, a minha parte, eu estou fazendo? Eu estou compartilhando a minha fé? Eu estou ensinando outras pessoas? Ou estou sendo displicente com aquilo que eu fui ensinado? A vida cristã, ela é virada para o outro. A minha fé é compartilhada com o outro. E é assim que eu cresço. Amém? Amém? Tiago 2 nos ensina isso na nossa série sobre maturidade.